Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Desde já, peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não é um inscrito. Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor. Ou seja membro do canal. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais delongas, vamos para o conto. Operação Lua de Sangue, por Luciane Cordeiro, parte 6. Na operação, a equipe de Rafael avançava pela selva densa, movendo-se em silêncio sob a proteção das árvores. A atmosfera era carregada de tensão, e o som de seus passos abafados misturava-se ao farfalhar das folhas e ao canto distante de animais noturnos. Cada membro estava focado na missão: interceptar a carga de armas biológicas dos Filhos da Noite, antes que elas pudessem ser usadas. De repente, o silêncio foi rasgado por um ataque fulminante surgido das sombras. Uma chuva de tiros e projéteis cortou o ar, pegando a equipe de Rafael desprevenida. A selva que antes oferecia abrigo tornou-se um campo de batalha caótico. A emboscada era coordenada com precisão mortal, e o ataque partia de múltiplos pontos estratégicos, como se os atacantes conhecessem cada detalhe do plano da equipe. No comando do ataque estava Sofia, a mão direita de Vitor, uma guerreira formidável. Sofia não era apenas fisicamente imponente, sua mente afiada era sua arma mais perigosa. Antes de se unir aos rebeldes, ela havia sido uma militar altamente treinada, reconhecida por sua habilidade estratégica e sua liderança em operações de combate. Contudo, após anos de desilusão com o governo, ela desertou, buscando uma causa que, em sua visão, justificasse seus talentos e sacrifícios. Agora, como a principal estrategista dos Filhos da Noite, Sofia era temida por sua capacidade de prever os movimentos inimigos com precisão cirúrgica. Cada armadilha que ela montava era um quebra-cabeça mortal, e cada decisão no campo de batalha era calculada para maximizar o impacto e desorientar o inimigo. Rafael percebeu a gravidade da situação em segundos. Ele uivou para alertar seus companheiros, e o som reverberou como um sinal de contra-ataque. Sua transformação foi imediata, o corpo se contorcendo enquanto a fera dentro dele emergia, preparada para a batalha. "Eles sabiam que viríamos", gritou um dos soldados de Rafael, enquanto buscava cobertura atrás de uma árvore caída. Sofia, escondida entre as sombras, observava tudo com olhos frios e calculistas. "Você está jogando no meu tabuleiro, Rafael", murmurou para si mesma, um sorriso calculado nos lábios. O confronto era feroz. Enquanto Rafael liderava sua equipe com força e ferocidade, Sofia orquestrava o ataque com calma e precisão, controlando seus combatentes como peças em um jogo de xadrez. Para cada investida de Rafael, ela tinha uma resposta pronta, explorando cada fraqueza, cada hesitação. A selva tornou-se um campo de embate entre a força bruta e a estratégia, enquanto ambos os lados lutavam por controle. A tensão aumentava a cada segundo, e Rafael sabia que a verdadeira batalha não era apenas física, mas também mental. Para derrotar Sofia e frustrar os planos de Vitor, ele precisaria fazer algo que ela não pudesse prever. O confronto foi devastador.
a selva transformada em um campo de batalha onde a vida e a morte se entrelaçavam. O ar estava impregnado com o som de grunhidos ferozes e estalar de ossos, tiros e gritos de dor. Rafael, em sua forma híbrida de lobisomem, liderava a defesa com ferocidade inigualável, avançando como uma força da natureza contra os soldados rebeldes. Sua equipe lutava bravamente, utilizando todas as habilidades e estratégia à disposição. Mas a batalha era equilibrada, cada lado lutando como se o destino estivesse em jogo. No meio do caos, o inevitável aconteceu. Rafael e Sofia se encontraram frente a frente. O ar ao redor parecia vibrar com a tensão entre eles, a hostilidade mútua, criando uma energia quase palpável. Os olhos de Rafael brilhavam como uma fúria animal, enquanto Sofia mantinha o olhar fixo e calculista, cada músculo do corpo preparado para o próximo movimento. Rafael atacou primeiro, um borrão de força e velocidade. Sua fúria bestial era devastadora, cada golpe destinado a esmagar a adversária. Mas Sofia, com sua agilidade e treinamento impecáveis, desviava-se com maestria, lendo cada movimento de Rafael antes mesmo que ele o executasse. Seus contra-ataques eram rápidos e precisos, visavam pontos estratégicos para incapacitar o lobisomem sem se envolver em um confronto direto e prolongado. "É isso que você tem, Rafael? Só força bruta?" provocou Sofia com um sorriso frio, enquanto desferia um golpe que cortava o ombro de Rafael. O lobisomem rosnou, o som profundo ecoando pela selva. A provocação apenas inflamou sua fúria, e ele avançou novamente, ignorando a dor, suas garras rasgando o ar em direção a Sofia. Ela recuou, mas mesmo com sua estratégia meticulosa, não conseguiu evitar completamente os ataques. Um golpe rápido de Rafael rasgou o tecido de sua jaqueta e deixou o corte superficial em sua costela. Sofia engoliu a dor e manteve a calma. "Não subestime a inteligência, Rafael. Força sem controle é autodestrutiva", disse, seu tom carregado de convicção. Rafael, mesmo em sua forma híbrida, sentiu as palavras de Sofia o atingirem de uma forma diferente. Ele percebeu que ela não era apenas uma adversária física. Ela era uma oponente mental, alguém que podia ver além da superfície e usar a fraqueza emocional de seus inimigos contra eles. Mas Rafael não era o mesmo de antes. Ele reuniu sua força, canalizando não apenas sua fúria, mas também sua própria estratégia. Fingindo um ataque frontal, ele mudou de direção no último segundo, pegando Sofia desprevenida. Suas garras atingiram a lança que ela empunhava, arremessando-a longe, e por um breve momento ela ficou vulnerável. "Você fala demais, Sofia", rosnou Rafael. A luta era feroz, ambos movendo-se com uma intensidade quase sobre-humana, cada golpe trocado ecoando pela selva densa. Rafael investia com sua força bruta e velocidade bestial, enquanto Sofia, com sua agilidade e precisão cirúrgica, contra-atacava de forma estratégica. Era um combate de forças e mentes, cada um tentando superar o outro. De repente, Sofia revelou sua arma secreta, um amuleto antigo que ela tirou de uma bolsa presa ao cinto. O objeto pulsava com uma luz vermelha intensa e vibrante, lançando uma energia que parecia cortar o ar ao redor. Ao levantá-lo contra Rafael, a luz atingiu o lobisomem com uma onda de pura agonia. Rafael sentiu-se paralisado, a energia do amuleto invadindo seu corpo como fogo líquido, queimando-o de dentro para fora. Seus músculos tremiam e ele caiu de joelhos, seus olhos brilhantes agora ofuscados pela dor. "Você não entende, Rafael", disse Sofia, sua voz fria e triunfante enquanto avançava com o amuleto em mãos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de malícia e convicção. "A maldição que você carrega não é um dom, é uma corrente, uma prisão. Vitor vai libertar você
e o mundo. Rafael rosnou, mas sua força parecia estar se esvaindo. A dor era excruciante e pela primeira vez ele sentiu o peso completo de sua maldição, como se a fera dentro dele estivesse sendo sufocada por algo ainda mais poderoso. Mas Rafael não era alguém que se rendia facilmente. Lutando contra a dor que consumia seu corpo, ele reuniu toda a força que ainda tinha. Um rugido primal ecoou pela selva enquanto ele se levantava, os músculos tensionados e suas garras brilhando à luz pulsante do amuleto. Com um salto ágil e poderoso, Rafael avançou contra Sofia. Em um movimento rápido e certeiro, suas garras atingiram o amuleto, quebrando-o em pedaços. A luz vermelha desapareceu em um clarão final, e a energia sufocante que o debilitava se dissipou. Rafael caiu no chão ofegante, ainda sentindo os resquícios da dor, mas aliviado por estar livre da influência daquela magia. Sofia, mesmo surpresa com o feito, manteve a compostura. Aproveitando o momento em que Rafael ainda se recuperava, ela deu alguns passos para trás, criando uma distância segura. "Você é forte, Rafael, eu admito", disse ela, seu tom agora mais calculado, quase respeitoso. "Mas isso é apenas o começo. Você não pode escapar do que é. E Vitor vai mostrar a você o verdadeiro poder da besta." Antes que Rafael pudesse se recompor completamente, Sofia desapareceu entre as sombras da selva, seus passos rápidos e silenciosos. Rafael permaneceu ali por um momento ainda ofegante, seus olhos fixos na direção pela qual Sofia fugira. Ele sabia que as palavras dela eram mais do que uma ameaça, era uma promessa de que algo maior estava por vir. E enquanto ele se levantava, sentindo o peso renovado de sua maldição, uma determinação ardente começou a crescer dentro dele. A batalha estava longe de terminar. De volta à base, Rafael estava visivelmente abalado e tomado por uma fúria contida. A tensão em seus passos pesados era evidente enquanto ele atravessava o corredor em direção à sala de comando. Ao entrar, encontrou Alice analisando relatórios holográficos, sua expressão rígida e focada como sempre. Sem esperar por um convite, Rafael falou, sua voz grave cortando o silêncio. "Isso não é uma guerra, Alice. Vitor está brincando com forças que nem vocês conseguem entender." Ele pressionou as mãos na mesa entre eles, inclinando-se levemente para a frente. Seus olhos brilhavam, não apenas de raiva, mas de algo mais profundo, um medo que ele tentava esconder. Alice ergueu o olhar para ele, seu rosto inexpressivo à primeira vista, mas os braços cruzados denunciavam um traço de impaciência. "E você entende?" retrucou ela, sua voz afiada, carregada de desafio. "O que exatamente você sabe sobre isso, Rafael?" Rafael hesitou por um instante, mas apenas o suficiente para reunir seus pensamentos. Ele a encarou com uma intensidade que parecia quase palpável. "Eu não sei tudo, Alice, mas sei o suficiente. A fera dentro de mim não é apenas uma maldição ou uma arma. É um pedaço de algo muito maior, algo que pode ser ainda mais perigoso do que vocês imaginam." O silêncio que se seguiu foi tenso, quebrado apenas pelo zumbido dos equipamentos na sala. Alice manteve sua postura, mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes, uma centelha de dúvida. Conforme os dias se passaram, Alice começou a repensar suas escolhas. Ela sempre havia seguido uma abordagem pragmática e fria, priorizando resultados acima de tudo. Mas as palavras de Rafael, somadas aos eventos recentes, começaram a corroer a armadura que ela usava para se proteger das implicações morais de suas decisões. Enquanto ela analisava os dados sobre Vitor e seus avanços, algo se tornou claro. Rafael não era apenas uma ferramenta. Ele era uma ponte entre dois mundos, o racional estruturado que ela conhecia e o místico e obscuro que Vitor explorava. Essa conexão fazia dele tanto uma ameaça quanto a chave para compreender e enfrentar o inimigo.
Alice sabia que precisaria de Rafael, não apenas como soldado, mas como alguém que entendia o caos que estava prestes a encarar. A questão era se ele conseguiria convencer a fera dentro dele a lutar ao lado deles, antes que fosse tarde demais. No lado dos rebeldes, Vitor intensificava os preparativos com uma determinação febril. Ele havia descoberto a localização de um antigo ritual perdido no tempo, que prometia lhe conceder controle absoluto sobre a maldição dos lobisomens. O ritual, enraizado em magia ancestral e proibida, exigia um sacrifício singular. Rafael Silva, vivo. Para Vitor, Rafael não era apenas um obstáculo, ele era a chave. Obcecado pela ideia de dominação total, Vitor acreditava que ao subjugar Rafael e canalizar o poder ancestral que ele carregava, seria capaz de remodelar o equilíbrio de poder. Com esse domínio, nenhum governo, exército ou força sobrenatural seria páreo para ele e os Filhos da Noite. Enquanto isso, as preparações para o confronto final tomavam forma. Rafael, de volta à base, sentia o peso da batalha iminente. Ele sabia que a luta não seria apenas contra Vitor e seus seguidores, mas contra os próprios demônios que o assombravam. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, reforçando a ideia de que a fera dentro dele era tanto uma maldição quanto uma força potencialmente incontrolável. Alice, por outro lado, enfrentava um dilema completamente diferente. Pela primeira vez, ela começava a questionar sua abordagem puramente estratégica. Vitor não era um inimigo convencional, e os Filhos da Noite não podiam ser derrotados apenas com força bruta ou táticas militares. O sucesso dependeria de algo mais complexo e imprevisível. A capacidade de construir uma aliança improvável entre a humanidade e a fera que habitava Rafael. Alice, você está pedindo demais de mim, Rafael havia dito mais cedo, enquanto se preparava para partir. Não sei se posso lutar contra o que está dentro de mim, muito menos contra alguém como Vitor. Alice o encarou, sua expressão dura suavizando apenas pelo menor indício de compreensão. Talvez não precise lutar contra isso, Rafael. Talvez seja a hora de aceitar quem você é e usar isso a seu favor. A batalha final estava se formando, e enquanto cada lado se preparava para o confronto, um sentimento de inevitabilidade pairava no ar. Os caminhos de Rafael e Vitor convergiam mais uma vez, desta vez em um cenário onde não haveria espaço para erros. O futuro dependia das escolhas difíceis, sacrifícios dolorosos e a força que só poderia surgir da união entre luz e escuridão, razão e instinto, homem e fera. A sala de reuniões estava mergulhada em um silêncio tenso, enquanto Rafael recebia a missão. O ambiente, um quarto pequeno e funcional, tinha paredes cinzentas adornadas apenas com medalhas e documentos militares emoldurados, como lembretes de batalhas passadas. Luzes fluorescentes lançavam a iluminação fria e impessoal, acentuando a atmosfera de gravidade que pairava no ar. No centro da sala, um mapa holográfico brilhava com detalhes minuciosos, projetando uma leve luz azulada que refletia nos rostos concentrados dos presentes. O general Batista, um homem de traços austeros, pele marcada pelo tempo, cabeça raspada e um permanente vinco de preocupação na testa, estava posicionado diante do mapa. Ele apontou para os pontos vermelhos piscantes que indicavam os esconderijos conhecidos dos Filhos da Noite. Essa é a base central, anunciou o general, sua voz grave cortando o silêncio quase reverente. Seu tom não deixava dúvidas sobre a seriedade da missão. Ele indicou o ponto vermelho mais destacado, situado em uma área remota do interior do Mato Grosso. Confirmamos que Vitor está lá, supervisionando os preparativos finais para o ataque. Os olhos castanhos e penetrantes de Batista examinaram a sala.
pousando por um instante em Rafael, cuja expressão permanecia tensa, mas firme. O mapa holográfico girava lentamente, destacando o terreno irregular e a densa floresta ao redor da base inimiga. Esta será uma missão de infiltração, continuou o general. Precisamos eliminar Vitor antes que ele complete seus planos. Mas estejam cientes, ele sabe que estamos chegando. Alice, que estava sentada próxima a Rafael, inclinou-se levemente para a frente, sua postura rígida refletindo determinação. Quais os números estimados de soldados no local? Perguntou ela, sua voz firme, mas cautelosa. Pelo menos 3 pelotões bem armados. Além disso, nossos informantes sugerem que ele tem reforços prontos, incluindo... O general hesitou por um momento antes de completar. Criaturas modificadas, lobisomens e outras aberrações. Rafael apertou os punhos instintivamente ao ouvir isso. Ele sabia o que Vitor era capaz de fazer com o poder que buscava. A tensão em seus músculos era quase palpável, mas ele manteve o controle. Se é isso que enfrentaremos, não podemos falhar, disse Rafael, sua voz grave e resoluta cortando o peso da informação com uma determinação que pareceu trazer um fio de esperança ao ambiente. O general assentiu e Alice perguntou: "E o tempo que temos?" 2 dias no máximo, respondeu Batista sem hesitar. A lua cheia está a caminho. Rafael precisa neutralizar essa ameaça antes que... Ele não terminou a frase, mas todos sabiam o que vinha a seguir.